Que tipo de mulher joga tinta azul no rosto do homem mais temido de toda Chicago e depois manda ele sair da loja dela? A maioria das pessoas baixava a voz só de ouvir o nome de Luca Moretti. Assinavam contratos antes mesmo dos advogados terminarem de falar. Aceitavam qualquer proposta, porque dizer não parecia sempre mais caro do que dizer sim. Mas Helena Brooks nunca tinha visto Luca Moretti antes daquela manhã chuvosa de terça-feira. E quando ele saiu do pequeno ateliê de retratos dela, sua camisa italiana branca carregava uma mancha comprida de tinta azul cobalto, bem no meio do peito. Metade da vizinhança presenciou aquele confronto. E o homem mais poderoso da cidade esqueceu completamente porque tinha ido até ali. Porque escondido atrás de uma tela inacabada, estava o rosto de uma mulher morta havia 28 anos. O rosto da mãe dele. A loja se chamava Brooks & Bruce, e ocupava o prédio mais estreito do quarteirão. O piso de madeira rangia a cada passo de cliente. Na vitrine da frente, retratos de recém-casados, professores aposentados, cachorros resgatados e crianças sem os dentes da frente. A tinta de fora já descascava havia anos, e o telhado vazava sempre que Chicago lembrava como se fazia uma tempestade de verdade. Mas para Helena nada daquilo importava. Foi ali dentro que o avô dela lhe ensinou a pintar. E foi ali dentro que o avô dela também lhe ensinou algo ainda mais valioso: nunca venda o lugar onde você aprendeu quem você é. Essas palavras ecoavam na cabeça de Helena toda vez que mais um construtor deslizava mais uma proposta sobre o balcão dela. E propostas não faltavam. O bairro inteiro estava desaparecendo, prédio por prédio. Restaurantes, livrarias, padarias de família, tudo comprado para abrir espaço para o futuro Moretti Grand Hotel. Tudo, menos a Brooks & Bruce. Aquela única recusa tinha se tornado surpreendentemente famosa na vizinhança. O problema é que princípios não pagam contas atrasadas. O telefone de Helena tocou de novo. Senhora Brooks, suspirou o gerente do banco, ainda estamos esperando o seu pagamento. Eu sei. O prazo é sexta-feira. Eu também sei disso. Recomendamos fortemente que aceite a proposta do Sr. Moretti. Assim como todo mundo já aceitou. Helena desligou antes de ouvir o resto daquele discurso ensaiado de falsa compaixão. Um segundo depois, outra cliente acenava animada lá na frente. Era a Sra. Henderson, 76 anos, dona de um gato laranja chamado Winston. Estive pensando, anunciou a Sra. Henderson. Será que dá para deixar o Winston com um olhar mais sábio? Helena piscou. Mais sábio. Ele assiste documentários. Bom, tenho quase certeza de que ele dorme durante os documentários. Mas ele absorve o conhecimento assim mesmo. Helena não conseguiu segurar o sorriso. Vou ver que milagre artístico consigo fazer, Sra. Henderson. Antes que as duas pudessem rir mais um pouco, 3 SUVs pretos pararam na porta. A rua inteira ficou estranhamente quieta. Gente que passava na calçada atravessou instintivamente para o outro lado. Até a Sra. Henderson sussurrou. Acho que o seu comprador chegou. A porta da loja se abriu. Primeiro entraram 2 seguranças em silêncio absoluto. Depois, vários advogados impecavelmente vestidos. E por último, Luca Moretti. Ele não precisava falar mais alto do que ninguém. A sala simplesmente se reorganizava sozinha ao redor da presença dele. O terno cor de carvão parecia ter medo de amassar. A expressão no rosto de Luca sugeria que o próprio tempo devia pedir desculpas por fazê-lo esperar. Os olhos escuros de Luca percorreram o ateliê modesto até pousarem em Helena. Então disse ele calmo, é você a mulher. Helena limpou tinta azul dos dedos num avental já arruinado. E você é o homem que está tentando apagar metade do bairro. Um dos advogados abriu imediatamente uma pasta de couro. Senhora Brooks, está aí a proposta final do nosso cliente. Helena nem se moveu para pegá-la. Já li as primeiras 9. Esta é consideravelmente maior. Tenho certeza que sim. Permitiria que a senhora se aposentasse com conforto. Tenho 34 anos. A senhora poderia pintar como hobby. Helena quase riu na cara dele. Eu já pinto profissionalmente. Luca finalmente voltou a falar. A senhora não entendeu. Eu entendi perfeitamente. Eu quero isso resolvido hoje. Eu também. Ele apontou com a cabeça para o contrato. Então assine. Em vez disso, Helena pegou o pincel e voltou a acrescentar sombras delicadas num retrato inacabado que estava apoiado no cavalete atrás dela. Sabe o que é interessante? Disse ela sem levantar os olhos. Não. Todo mundo que quer este prédio só fala em dinheiro. Helena deu mais uma pincelada cuidadosa. Meu avô nunca mencionou dinheiro nenhuma vez.
Luca cruzou as mãos atrás das costas. Eu respeito o sentimento. Não. Ela olhou diretamente para ele. Você respeita a posse. O silêncio tomou conta da sala. Um dos advogados pigarreou. O nosso cliente é dono de quase todo o quarteirão. Exatamente. Helena sorriu, educada. E aparentemente, isso ainda não é o suficiente. A voz de Luca continuou perfeitamente controlada. Se a senhora recusar hoje, o banco vai executar a dívida na sexta-feira. Já avisaram que a senhora vai perder o prédio. Talvez eu perca. A senhora não vai receber nada. Eu sei. Ele a observou por vários segundos. A maioria das negociações terminava muito antes daquele ponto. As pessoas costumavam ceder sob pressão. Helena, ao contrário, parecia ficar cada vez mais firme. Você sacrificaria tudo por causa deste prédio. Helena olhou ao redor daquele ateliê minúsculo. Eu não estaria sacrificando tudo. Ela encarou Luca. Este lugar é tudo. Aquela resposta o irritou muito mais do que qualquer grito teria irritado. Luca deu um passo medido para mais perto. A realidade não recompensa teimosia. Helena mergulhou o pincel em tinta azul fresca. Arrogância também não. Antes que qualquer pessoa reagisse, Helena chicoteou o pincel em direção ao pote de água de limpeza. Um risco brilhante de tinta cortou o ar, e foi direto na camisa branca impecável de Luca Moretti. A sala inteira soltou um grito abafado. Os seguranças se moveram instantaneamente. A senhora Henderson quase deixou cair o retrato de Winston. Um dos advogados pareceu prestes a desmaiar. Helena calmamente colocou o pincel de volta no suporte. Luca olhou para a mancha azul. Depois, devagar, voltou a olhar para ela. Os seguranças fecharam o cerco. Helena cruzou os braços. Então, ela inclinou a cabeça. Eles vão me prender por estragar a sua camisa. Ou por provar que dinheiro não compra boas maneiras. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. E foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Luca não estava mais olhando para Helena. Os olhos dele tinham deslizado para trás dela. Para a tela inacabada. O rosto de Luca mudou por completo. A raiva desapareceu tão de repente que assustou todo mundo na sala muito mais do que a fúria dele jamais assustaria. Luca contornou Helena sem pedir licença. Parou bem na frente do cavalete. Os dedos dele tremiam, quase imperceptivelmente. Impossível. A mulher naquela tela usava um sorriso suave. Cabelo escuro preso elegantemente atrás de uma orelha. E os olhos cheios de um calor silencioso. Luca conhecia aquele rosto. Cada linha. Cada expressão. Cada lembrança. Mãe. A palavra escapou antes mesmo de Luca perceber que tinha falado em voz alta. Helena franziu a testa. Você a conhece. Luca não respondeu. Ele não conseguia responder, porque Isabela Moretti tinha morrido havia 28 anos. E quase todas as fotografias da juventude dela tinham desaparecido havia muito tempo. Mesmo assim, ali estava ela. Viva em óleo e cor, esperando para ser terminada. O ateliê ficou completamente em silêncio. Luca Moretti ficou parado diante do retrato inacabado como se todo o barulho de Chicago tivesse simplesmente sumido. Os seguranças trocaram olhares desconfortáveis entre si. Nenhum deles jamais tinha visto o chefe perder a compostura. Nunca nenhuma vez. A mão de Luca subiu devagar em direção à tela, parando a poucos centímetros dela. Ele nunca chegou a tocá-la. Quando finalmente falou, a voz saiu quase num sussurro. Onde você conseguiu isso? Helena o observava com cuidado. Desde o momento em que ele entrou na loja, ela tinha imaginado que fosse apenas mais um empresário rico que acreditava que tudo tinha preço. Agora ele parecia um filho que, de repente, voltará a ter 10 anos de idade. Meu avô fez o esboço original, respondeu ela com sinceridade. Ele nunca me contou quem ela era. Só dizia que ela merecia ser lembrada. Luca fitou o sorriso inacabado de Isabela. A minha família procurou por todo o retrato da minha mãe que existia. Achávamos que todos tinham se perdido. Helena cruzou os braços. Aparentemente, o não se perdeu. Ele se virou para ela. Eu compro. Helena suspirou. Tinha um pressentimento que isso viria. Luca disse um número alto o suficiente para comprar o quarteirão inteiro, 2 vezes. Transfiro hoje mesmo. Não. Os advogados de Luca se entreolharam confusos. Talvez tivessem ouvido errado. Ninguém rejeitava Luca Moretti 2 vezes na mesma manhã. A senhora não está entendendo, continuou Luca. Essa pintura pertence à minha família. Helena balançou a cabeça. Ela pertence ao trabalho inacabado do meu avô. Eu pago o que você pedir.
Helena olhou diretamente nos olhos dele. Você não quer a pintura. Você quer controlar o que ela faz você sentir. A frase acertou mais fundo do que qualquer insulto. Luca não disse nada. Porque ela tinha razão. Por quase 3 décadas ele carregava perguntas que ninguém conseguia responder. A mãe dele tinha morrido quando ele ainda era adolescente. As poucas lembranças que ainda restavam já estavam embaçadas pelo tempo. E agora, um único retrato inacabado tinha reaberto todas as feridas que ele achava que já tinham cicatrizado. Ele queria certeza. Ele queria respostas. Mais do que tudo, ele queria mais uma conversa que jamais poderia acontecer. Você não sabe o que isso significa. A voz de Helena suavizou. Não, eu não sei. Mas comprar essa pintura não vai mudar o que aconteceu há 28 anos. Por longos segundos, os dois simplesmente se olharam. Finalmente Luca assentiu uma vez. Eu volto amanhã. Helena sorriu de leve. Traz um terno mais barato. A manhã seguinte chegou com sol forte, em vez de chuva. Às 9 em ponto, a campainha da porta tocou. Helena esperava outro desfile de advogados. Em vez disso, Luca entrou sozinho. Sem seguranças. Sem equipe jurídica. Sem pasta cara nenhuma. Ele usava um suéter azul marinho e jeans escuro, em vez de terno sob medida. Mesmo assim, ainda parecia caro. Helena ergueu uma sobrancelha. Quase não reconheci você. Me disseram que artistas são menos OX com quem não usa gravata. Eu não disse menos OX. Eu disse reconhecível. Um sorrisinho quase escapou de Luca. Quase. Tenho uma proposta. Helena apontou para a velha máquina de café. Ela funciona melhor depois de cafeína. Não é sobre o prédio. Melhor ainda. Ela entregou a ele uma caneca de cerâmica lascada, onde se lia, a pintora mais ou menos do mundo. Luca examinou a caneca. Isso é para os clientes. Não. É para gente que se esforça demais. Ele aceitou o café assim mesmo. Eu quero que você termine o retrato. Helena ficou séria. Eu não posso. Você pode. Eu literalmente não posso. Ela carregou a pintura até um cavalete mais claro, embaixo da janela. O rosto está completo. As roupas estão quase terminadas. Helena apontou para as mãos vazias de Isabela. Este é o problema. Luca deu um passo mais perto. Só então ele reparou. As mãos da mulher existiam apenas como contornos ásperos. O que aconteceu? O esboço original do meu avô terminava aqui. Ela abriu um caderno de couro antigo, coberto de manchas de tinta seca. Estive estudando as anotações dele. Ela virou várias páginas amareladas até encontrar a entrada certa. Ele escreveu que Isabela insistia que as mãos importavam mais do que o rosto. Luca franziu a testa. Por quê? Não sei. Ela continuou lendo. Se o objeto nas mãos dela estiver errado, a pintura conta a história errada. Luca olhou de volta para o retrato. O que ela estava segurando. Helena fechou o caderno. Isso é exatamente o que temos que descobrir. Por quase 1 hora, os dois vasculharam todos os cadernos de esboço que o avô de Helena tinha deixado. Nada. Só estudos inacabados do sorriso de Isabela. Do cabelo dela. Das dobras do vestido dela. Nunca das mãos. Luca se apoiou na mesa de trabalho. A minha mãe tinha joias, livros, uma coleção de música. Ela tocava piano. Helena parou de escrever. Piano. Ele assentiu. Todas as noites. O seu avô alguma vez pintou ela tocando. Eu não lembro. Helena rabiscou mais uma anotação. Tudo importa. Ele pareceu intrigado. Você investiga pinturas como se fosse detetive. Não. Ela sorriu. Detetives normalmente têm um sistema de arquivo melhor. Pela primeira vez naquela manhã, Luca riu. E aquilo surpreendeu os dois. Perto do meio-dia, Helena finalmente fechou o caderno. Vou fazer um acordo com você. Estou ouvindo. Você me dá 30 dias. Para quê? Para eu salvar minha loja. Luca franziu a testa. Você já sabe que sexta-feira é o prazo da execução. Eu sei. E também sei que tem uma exposição comunitária marcada. Ela apontou para dezenas de retratos inacabados empilhados pelo ateliê. Se a exposição der certo, eu tenho uma chance. Se der errado, ela deu de ombros, eu perco com honestidade. Luca cruzou os braços. O que isso tem a ver com o retrato da minha mãe? Eu termino ele. O rosto dele se iluminou levemente. Mas tem um mas. Aí está a palavra perigosa. Helena sorriu. Por 30 dias, você não compra a minha dívida. Você não pressiona o banco. Você não manda advogados. Você não usa a sua influência. Você me deixa lutar pela minha própria loja. E em troca você me ajuda a descobrir quem a sua mãe realmente foi.
Ele pensou na proposta. Você espera que eu não faça nada? Eu espero que você faça algo muito mais difícil. O quê? Confiar em outra pessoa. O silêncio se estendeu entre os dois. Finalmente, fechado. Eles apertaram as mãos. O aperto dele era firme. O dela estava coberto de pequenas manchas de tinta verde. Aquele acordo trouxe consequências quase imediatamente. Senta. Luca olhou ao redor. Onde? Ela apontou para um banquinho de madeira embaixo da claraboia. Ali. Eu não vou posar. Na verdade, você vai. Eu preciso estudar a semelhança de família. O retrato da minha mãe não precisa do meu retrato. Não precisa, mas genética ajuda. Ele se sentou relutante. Não se mexe. Eu não vou me mexer. 5 segundos depois, o celular dele vibrou. Ele checou. Toque. Um pincel bateu de leve nos nós dos dedos dele. Ai, eu disse para não se mexer. Era importante. Eu também sou. Ele guardou o celular. 30 segundos depois, outra vibração. De novo, toque. Outra pincelada. Isso está virando abuso. Isso está virando educação. Ele suspirou dramático. Quanto tempo? Só 3 horas. Ele pareceu horrorizado. Vocês chamam isso de relaxante. Nós chamamos de terça-feira. No meio da sessão, a porta da frente se abriu. Uma menininha chamada Sophie entrou saltitando, segurando a mão do pai. Ela tinha 8 anos e tinha ido buscar um retrato de aniversário. Ela parou de repente ao ver Luca. Estudou-o com total seriedade. Depois perguntou, por que o senhor parece bravo mesmo quando não está falando nada? O ateliê ficou em silêncio. Helena respondeu antes que Luca pudesse dizer qualquer coisa. Algumas pessoas têm rostos caros, mas expressões muito limitadas. O pai de Sophie quase engasgou tentando não rir. Até Luca não conseguiu discordar. Em vez disso, resmungou. Eu já fui insultado por profissionais antes, mas nunca por uma pintora. Vá se acostumando. Naquela tarde, Luca insistiu em ajudar. Ele recebia clientes, abria portas, carregava quadros. Só que infelizmente todo cliente o reconhecia. Ninguém reclamava. Ninguém pedia revisão. Ninguém sequer admitia estar insatisfeito. Um senhor idoso aceitou um retrato que, sem querer, o deixava 20 quilos mais pesado. Está perfeito. Outra mulher sussurrou, eu amo de verdade. No instante em que Lucas saiu para a rua, os 2 clientes voltaram correndo. Será que dá para fazer um pequeno ajuste? Helena sentiu, entendendo tudo. Depois que eles foram embora, ela olhou para Luca. Está vendo o problema? Eles ficaram satisfeitos. Não, eles ficaram apavorados. Achavam que você ia enterrar eles vivos se pedissem reembolso. Ele pareceu genuinamente confuso. Eu achei que estava dando um excelente atendimento ao cliente. Você estava dando proteção de testemunhas. Conforme os dias passaram, uma rotina inesperada foi se formando. Toda manhã, Luca chegava. Toda tarde, os 2 vasculhavam registros antigos, cartas, memórias esquecidas. Toda noite discutiam sobre arte, sobre história, sobre pessoas. Nunca sobre atração. E ainda assim, algo sutil ia mudando. Luca reparou que Helena lembrava a cor favorita de cada cliente. Que ela dava desconto discretamente para famílias que passavam dificuldade, sem nunca envergonhar ninguém. Que ela ouvia muito mais do que falava. Enquanto isso, Helena reparava algo igualmente surpreendente. Luca sabia o aniversário de cada funcionário da organização dele. Ele pagava contas de hospital em segredo, sem nunca contar quem tinha doado dinheiro. Sempre que alguém cometia um erro, ele corrigia em particular, em vez de humilhar em público. A reputação dele inspirava medo. Os hábitos dele revelavam algo muito mais gentil. Numa noite, enquanto trancava o ateliê, Helena flagrou Luca olhando para o retrato de Isabela outra vez. Você sente falta dela todos os dias? Não era uma pergunta. Ele não negou. Eu nunca aprendi a parar. Ela trancou a porta. Você não para. Você só aprende a carregar. Luca a olhou por um longo momento. Pela primeira vez em anos, alguém tinha falado com ele sem querer dinheiro, sem temer o poder dele, sem tentar impressioná-lo. E ele percebeu algo silenciosamente perturbador. Ele não estava mais voltando a Brooks and Bruce por causa de um retrato inacabado. Ele estava começando a voltar porque Helena Brooks tinha se tornado a única pessoa que olhava para Luca Moretti e enxergava um homem antes de enxergar uma lenda. Na segunda semana, a Brooks and Bruce já não parecia mais território neutro. Tinha se tornado um lugar onde o silêncio significava confiança, em vez de desconforto. Luca ainda chegava toda manhã com pontualidade perfeita.
Helena ainda o recebia com uma xícara de café fresco e pelo menos um comentário sarcástico antes das 10 horas. Sabe, disse ela certa manhã, enquanto ajustava o cavalete, a maioria dos clientes não fica encarando pinturas inacabadas como se estivesse esperando elas confessarem alguma coisa. Eu não sou a maioria dos clientes. Já reparei. Ele olhou para o retrato de Isabela. Nenhum progresso. Não até eu entender o que a sua mãe queria que a gente enxergasse. Helena desapareceu no depósito estreito no fundo da loja. Momentos depois, veio o som inconfundível de caixas deslizando pelo chão de madeira. O que você está procurando? Meu avô guardava tudo. Tudo. Uma vez ele guardou uma nota de mercado só porque gostou da caligrafia. Lucas assentiu. De repente eu acredito nisso. Quase uma hora depois, Helena puxou um caderno de couro desgastado, embrulhado numa lona desbotada. Poeira flutuava na luz da manhã. Nunca vi este aqui. Ela abriu com cuidado a capa frágil. Dentro havia esboços diferentes de tudo o que ela já tinha encontrado. Não eram retratos encomendados, eram estudos, práticas. A mesma mulher aparecia de novo e de novo, às vezes rindo, às vezes lendo, às vezes sentada num piano vertical antigo. A respiração de Luca ficou mais lenta. A minha mãe. Helena virou outra página. Embaixo de um esboço, o avô dela tinha escrito: a senhora Bell aprende rápido. Prefere carvão a óleo. Senhora Bell. Helena franziu a testa. A sua mãe usava outro nome. Lucas se inclinou mais perto. Bell não era o sobrenome dela. Ela nunca mencionou pintura. Ninguém na minha família nunca mencionou isso. Mais páginas revelaram a verdade. Durante meses Isabela Moretti tinha visitado a Brooks End Brush em segredo, sob o nome de Senhora Isabela Bell. Ela não tinha ido lá apenas para encomendar retratos. Ela tinha ido lá para aprender a pintar. Nenhum dos dois falou por vários minutos. Aquela descoberta mudava tudo o que eles acreditavam. O meu avô nunca percebeu quem ela realmente era. Helena traçou de leve as linhas apagadas de lápis. Ele escreve sobre ela como se fosse uma aluna qualquer. Lucas sorriu, triste. Ela provavelmente queria assim. Helena continuou lendo. Ela diz: pintar é o único lugar onde ninguém espera a perfeição. Outra anotação: sempre pergunta sobre o filho antes de falar de si mesma. Outra: quer surpreender o menino quando ele fizer 18 anos. Lucas se afundou devagar na cadeira mais próxima. 18. O meu aniversário. A voz dele soou distante. A minha mãe morreu 6 meses antes disso. Helena ergueu os olhos. Eu acho. Ela removeu com cuidado várias folhas soltas, dobradas dentro do caderno. O seu presente de aniversário nunca ficou pronto. Os papéis continham estudos preliminares para o retrato que agora estava dentro do ateliê. O mesmo rosto, a mesma expressão gentil, mas as mãos continuavam inacabadas, exatamente como antes. Só que dessa vez, outra frase aparecia ao lado do esboço: pinte a tecla nas mãos dela. Ele vai entender quando estiver pronto. A metade inferior da página tinha sido arrancada. Lucas se levantou imediatamente. A chave. Os olhos dele se iluminaram. Tem que ser um cofre. Um cofre forte. A minha mãe escondeu alguma coisa. Helena não parecia convencida. Ou pode significar algo completamente diferente. Ele olhou para ela. Pessoas escondem valores. Artistas escondem significados. Ele cruzou os braços. Você está assumindo simbolismo. Você está assumindo dinheiro. A minha família tinha vários cofres particulares. O meu avô tinha 12 pincéis. Mundos diferentes. Ela sorriu. Exatamente. Luca apontou para o caderno. Se ela queria que eu entendesse, então deixou instruções. Helena balançou a cabeça. Não. Ela deixou um enigma. Há uma diferença. Ele suspirou. Você realmente não pensa de forma lógica. Eu penso de forma emocional. Isso é perigoso. Tão perigoso quanto acreditar que toda resposta cabe dentro de uma conta bancária. Ele abriu a boca. Ela se antecipou. Isso talvez explique porque você é dono de tudo, menos de uma resposta. Aquelas palavras acertaram mais fundo do que qualquer um dos dois esperava. O silêncio voltou. Luca fitou o retrato inacabado. Depois caminhou em silêncio até a porta. Eu preciso de um pouco de ar. O sino acima da entrada tocou uma vez. E ele se foi. Luca ficou fora por 2 dias. Helena disse a si mesma que aquilo não a incomodava. Incomodava sim, e muito. Ela dizia que sentia falta da investigação, não da companhia dele. E com certeza, não sentia falta daqueles debates absurdos sobre café.
Na terceira tarde, outra visitante chegou. Diferente de Luca, Vitória Ali nunca entrava numa sala em silêncio. Os saltos de grife dela batiam com força no chão de madeira. O casaco creme sob medida provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Helena. Ela tirou os óculos escuros com precisão teatral. Então, disse ela, está aí a famosa artista. Helena continuou limpando uma paleta de tinta. E você deve ser alguém que gosta de entradas dramáticas. Vitória sorriu sem calor nenhum. Já ouvi muito sobre você. Duvido que algo tenha sido preciso. Tenho certeza que não foi mesmo. Ela examinou devagar os retratos pendurados nas paredes. Interessante. Você pinta gente comum. É o meu tipo favorito. Vitória se virou. Suponho que seja conveniente. Vários clientes dentro da loja trocaram olhares desconfortáveis. Helena ignorou o comentário. Posso ajudar em algo? Na verdade, Vitória juntou as mãos, elegante. Eu vim ajudar você. Não sabia que precisava de ajuda. Precisa. Luca é um homem extremamente compassivo. Às vezes, ele confunde pena com afeto. A sala ficou visivelmente mais silenciosa. Vitória continuou. Você criou um mistério comovente. Uma mãe morta, um retrato inacabado, uma artista lutando para sobreviver. Bem romântico. Helena finalmente pousou o pincel. Você ensaiou isso. Eu só não gosto de manipulação. Que manipulação? Fingir que uma pintura vale mais do que o homem que olha para ela. Helena riu baixinho. Você entendeu tudo errado. Entendi mesmo. Vitória deu um passo mais perto. Uma mulher com a sua aparência não costuma atrair alguém como Luca. Então você escolheu outra estratégia. Uma cliente idosa deu um gemido de choque. O insulto pairou pesado no ar. Helena permaneceu perfeitamente calma. Ela caminhou até uma prateleira próxima, pegou um pequeno espelho de mão que costumava usar para autorretratos e o estendeu para Vitória. Vitória pareceu confusa. O que é isso? Helena sorriu, educada. Eu pinto pessoas para viver. Confia em mim, beleza é muito mais fácil de encontrar do que caráter. Um cliente jovem riu, depois outro. Em segundos, o ateliê inteiro ecoava uma risada contida. O sorriso de Vitória desapareceu. Ela baixou o espelho sem pegá-lo. Você vai se arrepender de me envergonhar. Eu não estava tentando. Você conseguiu mesmo assim. Ela se virou bruscamente e saiu. A porta bateu atrás dela. As consequências chegaram mais cedo do que qualquer um esperava. Na manhã seguinte, Helena recebeu um aviso oficial do banco. O processo de execução tinha sido acelerado. O prazo foi antecipado. Alguém tinha feito algumas ligações bem influentes. Luca chegou momentos depois. Leu o documento uma vez. Depois de novo. A expressão dele endureceu. Eu posso parar isso. Eu sei. Eu compro a dívida hoje mesmo. Não. Ele a encarou. Você já me disse não mais vezes do que qualquer outra pessoa em Chicago. Tenho um orgulho estranho disso. Isso não é sobre orgulho. Para mim, é. Ela dobrou o aviso com cuidado. Se você salvar a minha loja com dinheiro, todo mundo vai achar que a Vitória estava certa. Eu não ligo para o que ela pensa. Eu ligo. O meu avô construiu este lugar com dignidade. Eu vou mantê-lo com dignidade. Luca desviou o olhar. Durante a maior parte da vida dele, todo problema tinha se rendido diante da riqueza. Todo obstáculo tinha aceitado a influência dele. Agora, a única pessoa que ele genuinamente queria ajudar recusava ambas. O que você quer que eu faça? Helena respondeu na hora. Acredite em mim. Ele riu uma vez, quase amargo. Isso é consideravelmente mais difícil. Eu sei. Naquela noite, Luca ligou para o diretor da Fundação de Artes Comunitárias da cidade. Depois para 3 editores de jornal. Depois para o organizador do Festival Histórico dos Bairros de Chicago. Ele nunca mencionou a compra do prédio de Helena. Ele nunca mencionou o banco. Em vez disso, fez apenas uma pergunta. Com que rapidez conseguimos organizar uma exposição pública para celebrar artistas locais? Em 48 horas, o evento já era notícia na cidade inteira. Todo o cartaz trazia a mesma manchete: Retratos do Povo com organização de Helena Brooks. O nome dela sozinho, exatamente como ela queria. Os preparativos consumiram cada hora do dia. Voluntários limpavam o ateliê. Vizinhos doavam molduras. Crianças ajudavam a pintar cartazes para a exposição. Numa noite tarde, enquanto vasculhava de novo os esboços de Isabela, Helena congelou de repente. O piano. Luca ergueu os olhos. O quê? A sua mãe não estava segurando uma chave. Ele franziu a testa. O bilhete. Ela apontou, animada.
Pinte a tecla nas mãos dela. Ela riu. Isso é inteligente. O quê? Em música. Uma tecla de piano. Os olhos de Luca se arregalaram. O piano da minha mãe. A casa antiga ainda tem ele. Nenhum dos dois perdeu mais um segundo. Uma hora depois, os dois estavam dentro da sala de música silenciosa da propriedade Moretti. O velho piano vertical continuava intocado desde a morte de Isabela. Poeira cobria cada superfície. Helena pressionou de leve uma tecla de marfim. Ela não se moveu. Esta aqui. Luca ergueu com cuidado a tecla emperrada do lugar dela. Grudado embaixo dela, um pequeno pedaço de papel amarelado esperava exatamente onde Isabela o tinha escondido quase 3 décadas antes. Com as mãos tremendo, Luca desdobrou o bilhete frágil. A caligrafia da mãe dele continuava inconfundível. O poder vai encher todo cômodo em que você entrar. Encontre a pessoa que faz um único cômodo parecer um lar. Sem instruções. Sem fortuna escondida. Sem números de conta. Sem segredos de família. Só uma frase. Um último desejo de uma mãe que sabia exatamente que tipo de homem o filho dela poderia se tornar. Luca leu de novo. E mais uma vez. Os olhos dele foram se erguendo devagar até encontrar Helena. Pela primeira vez desde que aquela jornada tinha começado, ele entendeu que a maior herança que Isabela tinha deixado para ele nunca tinha sido riqueza nem influência. Era a esperança de que um dia, alguém ensinasse o filho dela a parar de morar dentro de uma casa e finalmente descobrir o que significava ter um lar. A manhã da exposição chegou com uma fila de visitantes que se estendia por metade do quarteirão. Helena estava dentro da Brooks and Bruce bem antes do amanhecer, ajustando molduras pela 100ª vez, pelo menos parecia. Ela não estava nervosa por causa dos críticos. Ela não estava preocupada com as vendas. Ela estava apavorada de que as pessoas cujas histórias ela tinha pintado se sentissem invisíveis, porque cada retrato pendurado naquelas paredes pertencia a alguém que normalmente desaparecia no fundo da cidade. Um motorista de ônibus, um zelador de escola, uma garçonete, um barbeiro, uma enfermeira terminando o plantão noturno. Gente cujo nome raramente aparecia nos jornais, naquele dia, ocupavam a galeria inteira. E para Helena, isso importava muito mais do que qualquer colecionador rico. Luca chegou em silêncio, antes das portas abrirem. Ele carregava 2 xícaras de café, uma preta, outra carregada de creme, exatamente do jeito que Helena gostava. Você lembrou. Eu lembro das coisas importantes. Ela aceitou a xícara. Você melhorou. O meu café. Não. Você. Ele olhou ao redor da galeria. Cada retrato tinha sido organizado cuidadosamente segundo a profissão da pessoa, não segundo a riqueza. Crianças ao lado de veteranos aposentados. Cozinheiros de restaurante pendurados ao lado de professores universitários. Todos ocupando o mesmo espaço de parede. Não tem área VIP. Tem sim. Ela apontou para o outro lado da sala. Se chama entrada. Ele sorriu. Então todo mundo começa ali. Exatamente. O último retrato continuava escondido atrás de uma cortina de veludo azul escuro. Isabela Moretti. Ninguém, além de Helena e Luca, tinha visto a pintura terminada. Ela finalmente tinha completado as mãos que faltavam. Uma repousava suavemente sobre uma única tecla de piano. A outra se estendia em direção a uma cadeira vazia ao lado dela. O significado já não estava mais escondido. Qualquer um disposto a olhar de verdade conseguiria entender. No final da tarde, a galeria transbordava. Jornalistas locais entrevistavam donos de comércio da vizinhança. Crianças apontavam animadas para retratos de professores que reconheciam. Vários casais idosos choravam baixinho ao se verem pintados com muito mais dignidade do que achavam que mereciam. Helena observava do fundo da sala. Isso já basta, sussurrou ela. Luca ouviu. O que basta? Se ninguém comprar um único quadro, hoje ainda assim valeu a pena. Antes que ele pudesse responder, o clima mudou. Toda a conversa foi ficando mais baixa. Victoria Ali entrou cercada de investidores, advogados e vários executivos ligados ao projeto do hotel. Ela usava um terno de grife vermelho sangue, feito especificamente para chamar atenção. Infelizmente para ela deu certo. Infelizmente para todo mundo, ela não tinha ido admirar arte. Um dos advogados subiu na pequena plataforma de apresentação. Pigarreou. Senhoras e senhores, lamento interromper. Murmúrios se espalharam na hora. Victoria sorriu. Como muitos de vocês sabem, este imóvel está atualmente sob processo de execução por dívida. Ela se virou devagar para Helena.
O que significa que esta exposição é provavelmente o último evento a acontecer na Brooks and Bruce. A sala ficou dolorosamente parada. Vários repórteres já erguiam as câmeras. Vitória continuou confiante. É lamentável, mas sentimento raramente sobrevive à economia. Ela se aproximou de Helena. Cada passo dos saltos dela ecoava pela galeria. Então, autossuficiente para todos ouvirem, uma lojista desesperada, usando a memória de uma mulher morta para seduzir um homem poderoso. A sala inteira soltou um grito abafado. Um jovem voluntário parecia prestes a revidar. Luca instintivamente deu um passo à frente. Helena colocou de leve a mão no braço dele. Não. O olhar dela dizia tudo. Confia em mim. Ele parou. Helena caminhou devagar até o centro da galeria. Sem raiva. Sem lágrimas. Sem voz tremendo. Só uma certeza silenciosa. Ela encarou o público primeiro. Depois Vitória. Você está certa sobre uma coisa. Vitória sorriu, triunfante. Eu sou desesperada. A sala ficou em silêncio total. Helena respirou fundo. Eu sou desesperada para impedir pessoas como você de decidir quais vidas merecem ser lembradas. Ela se voltou para os retratos ao redor. As pessoas nestas paredes provavelmente nunca vão ser donas de arranha-céus. Não vão aparecer em capa de revista. Não controlam bancos. Mas criaram filhos. Dirigiram ônibus em tempestades de neve. Cozinharam refeições. Cuidaram de estranhos em hospitais. Consertaram telhados quebrados. Limparam salas de aula antes do amanhecer. A voz dela foi ficando mais forte. Se a história só lembra de gente poderosa, então a história está incompleta. Vários visitantes bateram palma baixinho. Ela continuou. Esta exposição não é sobre salvar uma lozinha. É sobre provar que vidas comuns merecem um respeito extraordinário. O aplauso cresceu. Vitória revirou os olhos. Comovente. Mas discursos não pagam dívida. Uma noite vendendo quadros não compete com milhões de dólares. Ela olhou para Luca. Com certeza você entende isso. Toda a câmera se virou para ele. A sala esperou. Luca deu um passo à frente. Não como chefe da máfia. Não como empresário do ramo imobiliário. Simplesmente como um homem. Concordo. Vitória piscou. Ele continuou. Uma noite não compete com milhões. Um sorriso satisfeito cruzou o rosto dela e desapareceu quase na mesma hora. O que é exatamente por isso que isso nunca foi sobre dinheiro. Ele tirou uma pasta debaixo do braço. O novo projeto arquitetônico do Moretti Grand Hotel já foi aprovado. Vários investidores pareceram confusos. Alguém sussurrou, que redesenho. Luca continuou calmo. O novo plano preserva todas as fachadas históricas desta rua, incluindo a Brooks and Bruce. Murmúrios varreram a galeria. A expressão de Vitória endureceu. Isso é impossível. Reduz a rentabilidade. Reduz, sim. E você aprovou mesmo assim. Aprovei. Por quê? Luca olhou para Helena antes de responder. Porque eu finalmente entendi o que este bairro realmente vale. Ele se virou de volta para o público. Eu passei anos acreditando que as cidades ficam maiores substituindo o antigo pelo caro. Eu estava errado. Ele ergueu os documentos oficiais. Esta proposta não foi ideia minha. Foi dela. Ele indicou Helena com a cabeça. Ela apresentou o plano de preservação meses atrás. Eu apenas escolhi ouvir. A sala explodiu em aplausos. Repórteres correram para a frente. Flashes disparavam sem parar. Vitória se recusou a se render. Você mudou o projeto por causa dela. Não, eu mudei por causa dela mesma. Existe diferença. Ela baixou a voz. E a nossa parceria? Luca respondeu alto o suficiente para todos ouvirem. Não existe mais nenhuma. O silêncio caiu sobre a sala como um peso. Você manipulou o processo de execução. Você tentou intimidar um pequeno negócio. Você humilhou publicamente alguém cujo único crime foi se recusar a vender os próprios princípios. Ele olhou diretamente para os investidores ao lado de Vitória. Eu faço negócio com pessoas em quem confio. Eu não confio mais nela. Vários executivos se afastaram silenciosamente de Vitória, sem dizer uma palavra. Pela primeira vez naquela tarde, ela estava completamente sozinha. Olhou ao redor da sala, percebendo que toda a câmera tinha se desviado de Helena e agora apontava para ela. Sem mais uma palavra, Vitória foi embora. Ninguém a seguiu. Depois de alguns instantes, Helena se aproximou devagar da cortina de veludo azul. Os dedos dela hesitaram por um breve momento. Você está pronto. Luca assentiu. Acho que sim. Ela puxou a cortina para o lado.
A galeria caiu num silêncio absoluto. Isabela Moretti sorria suavemente na tela. A mão esquerda dela repousava de leve sobre uma única tecla de piano. A mão direita se estendia em direção a uma cadeira vazia ao lado dela. Não exigindo, não convidando, simplesmente esperando. Embaixo do retrato, Helena tinha colocado uma pequena inscrição escrita à mão. O lar sempre deixa espaço para mais uma pessoa. Luca fitou a pintura. As lágrimas vieram antes mesmo dele perceber que tinham começado. Ele finalmente entendeu. A cadeira vazia nunca tinha sido destinada ao garoto assustado que ele um dia foi. A mãe dele já sabia que não viveria para vê-lo se tornar um homem. A cadeira representava outra pessoa. Alguém que um dia escolheria se sentar ao lado dele. Não por causa de riqueza, não por causa de medo, mas por amor. O aplauso foi diminuindo. A sala continuou quieta. Luca caminhou devagar até Helena. Todo jornalista se inclinou para a frente. A maioria esperava uma grande declaração, talvez um pedido de casamento, talvez outro discurso dramático. Em vez disso, ele sorriu, um sorriso genuíno, o tipo que quase ninguém jamais tinha visto. Você, ele parou. Deixa eu merecer essa cadeira vazia. Helena olhou pensativa para o paletó perfeitamente alinhado dele. Depois para a pequena mancha de tinta azul seca que ele jamais tinha conseguido lavar completamente de uma das mangas. Ela sorriu. Isso depende. Ele esperou. Você sobrevive a mais uma aula de pintura. Uma risada calorosa se espalhou pela galeria. Luca olhou para a velha mancha de tinta. Depois, de volta para ela. Eu sobrevivi ao primeiro pincel. O público riu de novo, mas nenhum dos dois reparou. Porque em algum ponto entre um retrato inacabado, uma tecla de piano escondida, uma camisa de grife arruinada e incontáveis discussões sobre café, nenhum dos dois estava mais protegendo uma pintura. Os dois estavam em silêncio, se protegendo um ao outro. 3 meses depois, a Brooks and Bruce continuava quase exatamente igual. O telhado ainda rangia sempre que o vento ficava impaciente. O piso de madeira ainda reclamava a cada visitante. A senhora Henderson ainda insistia que o gato laranja dela parecia consideravelmente mais sábio depois dos ajustes de Helena. A única diferença perceptível era uma pequena placa de bronze ao lado da entrada, patrimônio histórico comunitário aprovado pela cidade de Chicago. Turistas paravam de vez em quando para fotografar. Helena raramente reparava. Continuava ocupada demais pintando exatamente do jeito que gostava. Do outro lado da cidade, Luca Moretti tinha virado assunto de fofoca empresarial sem fim. Analistas criticavam a decisão dele de redesenhar o projeto do hotel. Investidores reclamavam da redução no lucro. Arquitetos elogiavam o plano de preservação. Jornais chamavam aquilo de inesperado. Os funcionários dele chamavam aquilo de impossível. Só Luca conhecia a verdade. Pela primeira vez na carreira dele, tinha escolhido legado em vez de vitória. E de alguma forma nunca tinha dormido tão bem. O sino acima da Brooks and Bruce tocou pela 4ª vez naquela semana. Sem levantar os olhos do cavalete, Helena sorriu. Você está atrasado. Luca olhou o relógio. São 9:02. Você tinha que chegar às 9. Eu sou dono de várias empresas. Você também é dono de um relógio. Ele suspirou dramático. Eu caí nessa direitinho. Você costuma cair mesmo. Ele colocou um pacote embrulhado no balcão. Nada de presentes caros, Luca, lembrou Helena. Não é caro. Ela abriu o papel com cuidado. Dentro, havia uma caneca de cerâmica comum, pintada à mão, um pouco torta. A alça pendia levemente para a esquerda demais. Na frente, em letras azuis irregulares, a pintora mais paciente do mundo. Ela olhou para ele. Você fez isso. Eu fiz um curso de cerâmica. Ela examinou a caneca com atenção. É charmosa. Essa não é a palavra que o seu rosto queria usar. Ela vaza. Um pouquinho. Ela sorriu mesmo assim. Eu amei. Os ombros dele relaxaram. Por motivos que ele ainda não conseguia explicar, aquelas 3 palavras importaram mais do que qualquer contrato de milhões jamais tinha importado. Luca tinha virado o cliente mais difícil do ateliê. Não porque reclamasse, mas porque não parava de encomendar retratos. No mês pediu uma pintura dos avós dele. No mês seguinte, do cachorro da infância dele. Depois, da igreja do bairro onde os pais dele tinham se casado. Toda vez, Helena provocava. Você está ficando sem parentes. Vou encontrar mais. Você já encomendou 12 pinturas. Eu tenho muitas paredes. Você tem um vício. Eu tenho excelente bom gosto. Ela riu. Você tem renda disponível.
Numa tarde chuvosa, ela revelou o retrato mais recente dele. Luca estudou a pintura por vários segundos longos. Eu pareço menos intimidante. Eu pintei o que eu vi. A minha reputação discorda. A sua reputação não me paga. Ele olhou de novo. O retrato mostrava ele sorrindo gentilmente, enquanto ajudava uma vizinha idosa a carregar sacolas de mercado. Sem terno caro, sem expressão intimidadora, sem símbolo de poder. Só bondade. Você acha mesmo que esse sou eu? Ela respondeu sem hesitar. Eu acho que esse é o homem que esquece que todo mundo está olhando, quando ele está ajudando alguém. Ele assentiu em silêncio. Então esse é o homem que eu quero me tornar todos os dias. O namoro dele nunca envolveu diamantes, ou viagens de luxo, ou surpresas extravagantes. Em vez disso, Luca aprendeu como Helena realmente vivia. Descobriu que ela pulava o almoço sempre que os prazos apertavam. Então, toda quarta-feira, ele passava a entregar sanduíches em segredo. Descobriu que ela pintava melhor depois de um café forte. Infelizmente, a primeira tentativa dele tinha gosto de óleo de motor queimado. Helena tomou um gole, fechou um olho, e anunciou: eu acredito que isso ressuscitaria os mortos. Eu segui a receita. A receita provavelmente era de cimento. Ele riu com mais gosto do que ela já tinha ouvido dele rir na vida. Depois de mais 6 tentativas, o café dele já estava quase bebível. Ela chamou aquilo de progresso. Aos sábados de manhã, crianças da vizinhança lotavam o ateliê para aulas gratuitas de pintura. Luca insistia em ajudar. A ajuda dele criava caos imediato. Pendurava telas alto demais, misturava as cores erradas, colava sem querer 2 paletas de tinta uma na outra. O menininho olhou fixo para ele. Senhor Luca, o senhor não sabe o que está fazendo. Eu já percebi. Helena entregou a ele mais uma pilha de pincéis. Parabéns. Você acabou de ser promovido. Para quê? Assistente que carrega coisas. Achei que eu já tinha esse cargo. Você finalmente mereceu. As crianças caíram na gargalhada. Luca fez uma reverência dramática. Eu aceito. Escondida dentro do closet da mansão dele, cuidadosamente dobrada em papel de seda protetor, ficava uma camisa italiana branca. No peito, ainda se via um risco desbotado de tinta azul seca. A mesma mancha do dia em que os dois se conheceram. A empregada dele uma vez se ofereceu para trocá-la. Não, ela me lembra. Do que, senhor? De que a melhor coisa que já aconteceu comigo começou com uma pontaria terrível. Semanas depois, Luca convidou Helena para visitar a propriedade Moretti de novo. Dessa vez, não por causa de mistérios antigos, não por causa do retrato de Isabela. Porque ele queria a opinião dela. Eu tenho uma pergunta. Ela olhou ao redor da mansão enorme. Eu já estou nervosa. Eu gostaria que você escolhesse um cômodo. Para quê? O seu ateliê. Ela balançou a cabeça na hora. Eu não vou mudar a minha loja. Eu nunca pedi isso. A loja continua exatamente onde ela pertence. Ele sorriu. Eu sei. Mas às vezes você vai pintar aqui. Membros da família mostraram com entusiasmo o salão de baile enorme, a biblioteca, a estufa de vidro gigante, o canto luxuoso com vista para o jardim. Cada cômodo parecia mais impressionante do que o anterior. Helena agradeceu educadamente a todo mundo, e depois, em silêncio, abriu uma porta esquecida perto do corredor dos fundos. Lá dentro havia um cômodo pequeno e sem uso. Frio, simples, quase vazio. Todo mundo pareceu confuso. Minha querida, disse a tia de Luca gentilmente, este é o menor cômodo da casa. Eu sei. Ele quase não tem luz do sol. Eu resolvo isso. Ele não tem elegância nenhuma. Helena sorriu. Ele não precisa de elegância. Ele precisa de propósito. Ao longo do mês seguinte, ela transformou o cômodo. Pintou as paredes num tom creme quente, encheu prateleiras com material de arte, pendurou retratos feitos por crianças da vizinhança, colocou uma mesa comprida de madeira no centro. Toda noite de domingo, funcionários, jardineiros, seguranças, cozinheiros, familiares, vizinhos, todo mundo se reunia ali para jantar. O cômodo mais frio da mansão foi devagar se tornando o mais quente. Risadas substituiu o silêncio. Histórias substituíram conversas formais. Pessoas que trabalhavam juntas havia anos finalmente aprenderam o nome umas das outras. Luca ficava muitas vezes parado em silêncio na porta antes de entrar, observando, escutando, lembrando das palavras escondidas debaixo da tecla do piano da mãe dele. Encontre a pessoa que faz um único cômodo parecer um lar. Ele finalmente entendeu. A mãe dele nunca tinha falado sobre arquitetura. Ela tinha falado sobre amor.
Numa noite depois que todo mundo já tinha ido embora, Luca entrou no pequeno ateliê carregando uma única chave de latão. Colocou-a com cuidado sobre a mesa. Este cômodo é seu. Helena olhou para a chave, depois devagar a empurrou de volta. Eu não preciso de mais uma chave. Ele sorriu. Eu também não. Da carteira, ele tirou o pequeno bilhete dobrado que Isabela tinha escrito décadas antes. O papel já estava frágil. A tinta já estava um pouco apagada. A mensagem nunca. Ele o colocou ao lado da chave, depois olhou ao redor do cômodo. Pincéis cobriam a mesa. Desenhos de crianças decoravam as paredes. Alguém tinha esquecido um quebra-cabeça pela metade. Canecas de café esperavam perto da janela. O ar ainda carregava o cheiro de tinta fresca e pão caseiro. Pela primeira vez na vida, a mansão dele parecia habitada de verdade. Ele se virou para Helena. A minha mãe achava que eu poderia encher todo o cômodo que eu entrasse. Ela sentiu. Ela estava certa. Mas ela esperava que eu encontrasse alguém capaz de encher um único cômodo com o sentimento de lar. A voz dele suavizou. Você conseguiu. Helena se aproximou. Você descobriu isso, enfim. Só precisou de uma mansão de 400 metros quadrados, uma reforma cara, um retrato inacabado e uma mulher com um respeito péssimo por camisas de grife. Ela riu. Você esqueceu do café. Eu ainda estou melhorando. Mal. Ele estendeu a mão em direção à dela. Sem pressa, sem drama, simplesmente como se aquele sempre tivesse sido o lugar dela. Fica. Ela olhou nos olhos dele, depois em direção à porta aberta, de onde vinham risadas da cozinha, deslizando pelo corredor. Por fim, ela sorriu. Só se você parar de tentar comprar a minha loja. Feito. E você concorda em posar para mais um retrato, o último. Ele apertou os olhos, desconfiado. Que tipo de retrato? Ela apontou para uma tela apoiada na parede, já esboçada a carvão. Lucas se aproximou e caiu na gargalhada. O desenho mostrava ele usando um avental grande demais, segurando um pincel de cabeça para baixo. Um risco brilhante de tinta azul cruzava o nariz dele. Várias crianças da vizinhança o rodeavam, todas tentando ensinar ele a pintar. No rodapé, Helena já tinha escrito o título, O Iniciante Mais Perigoso de Chicago. Luca riu até lágrimas se juntarem nos olhos dele. Quando isso estiver terminado, ele olhou de volta para ela, pendura no salão principal. Ela piscou. No salão principal, onde todo convidado vê primeiro. Você não fica preocupado com as pessoas não te levarem a sério. Ele balançou a cabeça, gentil. Por anos, eu precisei que todo mundo visse o meu poder. Ele olhou mais uma vez para o esboço ridículo. Agora, eu prefiro que eles vejam o homem que você me ajudou a me tornar. Helena se colocou ao lado dele. Ela deslizou a mão até a mão dele. Nenhum dos dois disse mais nenhuma palavra porque não havia mais nada a explicar. Um homem um dia tinha entrado na Brooks End Bruxa acreditando que podia simplesmente comprar o último prédio que faltava entre ele e mais uma vitória nos negócios. Em vez disso, ele descobriu um retrato inacabado, uma promessa esquecida, a última lição de uma mãe, e a única mulher que se recusou a vender tanto a loja dela quanto a alma dela. O bairro continuou exatamente onde sempre esteve. A Brooks End Bruxa continuou recebendo estranhos toda manhã. Crianças continuaram rindo dentro daquelas velhas paredes de madeira. O gato famosamente intelectual da senhora Henderson continuou supervisionando toda a sessão de pintura, lá da janela da frente. E no salão de entrada da propriedade Moretti, os visitantes já não viam mais o retrato do chefe da máfia mais temido da cidade. Viam primeiro uma pintura de um homem usando um avental torto, segurando um pincel do jeito errado, com tinta azul no nariz, e um sorriso genuíno demais para ser falso. Sempre que os convidados perguntavam por que um retrato tão pouco solene ocupava o lugar mais honroso da casa, Luca respondia sempre da mesma forma, porque foi nesse dia que eu parei de tentar ser dono do mundo, e finalmente aprendi como pertencer a um lugar.